Ela nunca imaginou que o homem que destruiria seu casamento seria o mesmo que roubaria seu coração. Bianca estava prestes a dizer o sim mais importante da sua vida quando o passado voltou para cobrar uma dívida que não era dela. E o preço seria pago com amor, dor e redenção. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a história de hoje vai te prender do começo ao fim e te provar que o ódio e o amor podem caminhar lado a lado. O sol da manhã entrava pelas janelas da antiga capela, iluminando o vestido de Bianca. Ela estava linda, com o coração acelerado, mas não por amor, e sim por medo. Aquele casamento não era o que parecia. Ela se casaria com Renato, um empresário poderoso, dono de uma das maiores construtoras do país. Mas o que ninguém sabia é que aquele casamento era uma aliança forçada, um acordo entre famílias para salvar a empresa falida do pai dela. Bianca suspirou fundo, olhando o próprio reflexo no espelho. Os olhos azuis estavam marejados, e o sorriso que ensaiava diante das damas de honra era pura encenação. "Vai dar tudo certo, querida", dizia a mãe, sem imaginar o turbilhão dentro dela. Lá fora, o som dos convidados, o burburinho dos jornalistas e o luxo de uma cerimônia milionária. Mas, entre todos os rostos, havia um que Bianca jamais imaginaria ver novamente. Do outro lado da rua, parado em silêncio, estava Armando Vasconcelos, o homem que ela jurou nunca mais ver. O nome que ninguém ousava pronunciar diante de seu noivo. O homem que perdera tudo por culpa da família de Renato. Os olhos dele encontraram os dela através da janela. Por um instante, o tempo parou. Bianca sentiu o corpo estremecer, o passado inteiro voltando em segundos. As promessas, o amor escondido, o beijo roubado e depois, a traição. Armando não estava ali por acaso. Ele havia voltado com um propósito. Durante anos, foi obrigado a assistir à ruína da própria família, depois que o pai de Renato o acusou de desvio e o destruiu publicamente. Agora, ele estava de volta, e o destino lhe oferecia a chance perfeita de vingança, tomar o que Renato mais amava. Quando as portas da igreja se abriram, todos se levantaram. Bianca entrou, o véu arrastando pelo tapete branco. Cada passo parecia pesar toneladas. Renato a esperava no altar, confiante, exibindo o sorriso arrogante de quem acredita possuir o mundo. Mas, antes que ela pudesse chegar até o altar, um som ecoou. Portas se abriram com força. Um homem de terno escuro entrou com o olhar firme, a respiração ofegante e uma aura que misturava raiva e determinação. Armando. O burburinho tomou conta. Câmeras se voltaram, gritos se ouviram. Ele caminhou até Bianca sem hesitar, ignorando a segurança e os olhares chocados. "Você não vai se casar com ele", disse com a voz firme. "Armando, o que você está fazendo aqui?", Bianca sussurrou sem acreditar. "Te salvando de um erro, o mesmo erro que destruiu minha vida." Renato avançou furioso. "Tirem esse lunático daqui." Mas antes que alguém reagisse, Armando pegou Bianca nos braços e saiu da igreja diante de todos. Os flashes dos fotógrafos iluminaram a cena. A noiva, em choque, sendo levada por outro homem, o inimigo jurado de seu noivo. O carro preto arrancou e o som dos pneus ecoou na rua. Dentro do veículo, Bianca tremia, sem entender nada. "Por que você fez isso?", perguntou, as lágrimas escorrendo. Armando olhou para ela, o rosto duro, mas os olhos denunciavam algo mais. "Porque eu não podia deixar você ser parte da farsa deles. Você não faz ideia do que esse casamento realmente significa." Ela o encarou confusa e com medo. "Do que você está falando?" Armando desviou o olhar, como se lutasse entre contar a verdade ou protegê-la dela. "Do que seu noivo fez com a minha família e do que ele vai fazer com você." Bianca ficou em silêncio. O som do motor era o único ruído entre eles. Lá fora, a cidade passava rápida e ela sabia. Nada mais seria igual.
Enquanto a polícia era acionada e as manchetes começavam a se espalhar, noiva é raptada no altar por inimigo do noivo. Um novo capítulo estava sendo escrito. Um capítulo onde o amor e o ódio se misturariam de um jeito que nenhum dos dois imaginava. Bianca olhou pela janela, o véu tremulando com o vento. Ela não sabia se estava sendo sequestrada ou salva. E Armando, no fundo, também não sabia se estava vingando sua dor ou tentando recuperar o amor que nunca esqueceu. Armando dirigiu sem olhar para trás, como se cada quilômetro fosse uma linha riscada no passado. E só quando o carro entrou numa estrada de terra e a cidade sumiu no retrovisor, ele finalmente desacelerou. Parou numa casa antiga escondida entre eucaliptos, um refúgio que ele já havia usado quando precisava desaparecer do mundo. E ali, ainda segurando Bianca nos braços, sentiu o peso da decisão que acabara de tomar. Bianca permaneceu em silêncio por alguns instantes, os olhos fixos no horizonte verde que pulsava além da janela, tentando juntar as peças que aquele sequestro abrupto deixava espalhadas pelo coração. "Por que você me trouxe aqui?" Ela perguntou baixinho, a voz falhando entre o choque e a curiosidade. Armando a colocou no sofá, afastando o véu com cuidado, e por um segundo foram só duas pessoas vulneráveis numa sala improvisada de consagração e perigo. "Porque aqui você não é uma peça de barganha", respondeu ele, e havia na voz uma mistura de raiva e ternura que a deixou confusa. Enquanto a noite caía, as lanternas do casebre lançavam sombras alongadas nas paredes. Armando sabia que precisava falar, não apenas para justificar a audácia diante de todos, mas para revelar a verdade que o consumia havia anos. Ele tirou do bolso um envelope amassado com recortes de jornal, contratos e fotos que provavam o que ele dizia. Documentos que mostravam transferências suspeitas, contratos forjados, o nome de Renato aparecendo em papéis que ligavam a construtora a fraudes que arruinaram a empresa da família de Armando. Bianca segurou os papéis com mãos trêmulas. Cada linha lida era como um soco. A aliança de sua família com Renato deixava de ser apenas um acordo necessário e passava a ser um pacto de silêncios e mentiras. "Meu pai fez isso para salvar a empresa", ela sussurrou, lágrimas formando um brilho que Armando tentou secar com o polegar. "Ele não tinha escolha", argumentou, "porque é assim que os filhos justificam as fraquezas dos pais." Mas Armando balançou a cabeça. "Seu pai teve escolha, Bianca. A diferença é que escolheram encobrir o crime em vez de lutar pela verdade. Eles preferiram vender você a um homem que construiu sua fortuna sobre a ruína de outros." Aquelas palavras feriram mais do que qualquer outra coisa. Bianca sempre acreditara que seu pai lutava pela família com honra. A traição familiar rasgava os velhos pilares de sua vida. "Mas por quê?" ela perguntou desesperada. "Por status? Por medo?" Armando passou as mãos pelo rosto, como se tentasse tirar dali a poeira de tantos anos de injustiça. "Por sobrevivência", ele disse finalmente. "E por ignorância. Eles acharam que com o seu casamento tudo se resolveria. A construtora teria amigos poderosos, contratos voltariam e ninguém mais perguntaria sobre o que aconteceu com a minha família." A angústia de Bianca virou cólera. "Eles me usaram", murmurou, e a certeza da manipulação queimou nela como um fogo novo. Armando se aproximou não para consolá-la com palavras doces, mas para firmar um pacto tácito. Ele não havia voltado apenas para roubar a noiva. Havia voltado para vingar, sim, mas também para provar a verdade e limpar o nome que fora manchado por mentiras. "Eu não vim aqui para destruir sua vida, Bianca. Eu vim para destruir a mentira que querem enterrar com você." Ela queria acreditar, mas o medo do escândalo, da vergonha e da exposição apertava seu peito. "E depois? O que vai acontecer quando tudo vier à tona? Minha mãe, meu pai, minha reputação?"
Armando a olhou com uma franqueza que parecia cortar aço. Eles terão que enfrentar as consequências. Talvez percam o que compraram. Talvez você sofra, mas continuaríamos vivendo uma farsa ensaiada enquanto vocês engoliam a verdade. Bianca fechou os olhos. A alternativa era assustadora. Abrir mão da vida que planejara, a segurança, o conforto, o nome, ou continuar sendo cúmplice de um crime disfarçado de casamento. No silêncio que se seguiu, ouviram-se apenas os passos de alguém no quintal. Armando agarrou uma lanterna e foi até a porta. Do lado de fora havia sinais de movimento, marcas de pneus diferentes até o portão. Alguém os estava procurando. Ele voltou rápido, trancou a porta e empurrou Bianca contra o sofá. O gesto protetor lembrando tempos antigos, antes de toda a guerra entre suas famílias. Eles não vão deixar barato, murmurou. Renato tem poder, tem aliados e vai usar tudo para recuperar o que acha ser dele. Bianca sentiu um frio diferente, aquele que nasce quando se entende que o fato de ter sido levada não é o fim, mas o começo de uma tempestade que pode varrer lares e nomes. Então façamos algo que mude o jogo, disse ela, surpresa pela própria ousadia. Mostre-me as provas. Mostre-me o quanto ele roubou, quem sofreu, o quanto minhas escolhas foram manipuladas. Se for verdade, eu te ajudo. Armando a olhou como se aquela oferta fosse um bálsamo que ele nem ousara sonhar. Você está disposta a perder tudo? Perguntou. Se for por verdade, sim, respondeu ela, e suas palavras tinham a firmeza de quem decidiu enfrentar o próprio reflexo no espelho e dizer basta. Nos dias que se seguiram, enquanto a cidade fervilhava com as manchetes e a família de Bianca se preparava para um escândalo impensável, Armando e Bianca montaram um plano frenético: reunir testemunhas, revisar contratos, gravar depoimentos e, acima de tudo, encontrar a maneira de expor Renato sem que as ameaças o silenciassem. Entre uma descoberta e outra, o que começou como desentendimento tornou-se conversa íntima. E o convívio forçado trouxe memórias doces que nenhum dos dois sabia se era prudente reviver. Eles riam de lembranças antigas, discutiam planos e, por vezes, no silêncio da madrugada, permitiam que a proximidade falasse por eles. Um toque que demorou mais do que devia a se transformar em um olhar que dizia mais do que qualquer confissão. Bianca descobriu camadas de Armando que o mundo não conhecia. Sua integridade, sua ferocidade diante da injustiça e uma vulnerabilidade que vinha da culpa de ter sido vítima de um golpe que a deixara órfã de um sonho. Armando, por sua vez, via em Bianca uma mulher que não era apenas a filha do empresário, mas alguém capaz de escolher a verdade, mesmo que isso custasse o conforto. Cada nova prova que reuniam tornava Renato menor no imaginário deles e mais eminentemente humano, ou melhor, mais falível. Mas Renato não ficou inerte. Ele usou sua influência para plantar boatos, contratar advogados e comprar lealdades. Em certo momento, receberam a visita de um emissário com um ultimato: desistam e ninguém mais será humilhado. Bianca leu a mensagem e sentiu vontade de recuar. Sabia que a chantagem retirava dentes da coragem. Armando, porém, segurou sua mão com firmeza e disse palavras que a surpreenderam pela força. Se a verdade nos fizer perder tudo, então que seja verdade. Eu prefiro perder o que construíram sobre mentira do que viver num castelo de cartas. Aquilo soou como promessa e advertência ao mesmo tempo. A dupla avançou. Expostos os documentos, encontrados operários que haviam sido pressionados a assinar atestados falsos e descobertas transferências que iam para offshores ligadas a empresas de fachada, a história tomou corpo e pôde agora ser provada. Mas veio a reviravolta que nenhum deles esperava. Nas anotações de um contador ligado a Renato, havia uma linha que mencionava o nome de alguém muito próximo a Bianca. Uma assinatura reconhecível que poderia derrubar mais que Renato.
poderia atingir seu próprio pai. Bianca encarou a prova como se tivesse sido atingida por uma faca. Por que ele faria isso? Ela perguntou, a voz sumindo. Armando a abraçou, e naquele abraço havia mais que consolo, havia aliança. Porque dinheiro faz as pessoas se esquecerem de si mesmas. Porque medo e ambição fazem pactos que nem sempre entendemos ao assiná-los. Sentados no mesmo sofá onde a noite anterior testemunhara o começo da Revolução, eles souberam que o caminho agora exigiria escolhas ainda mais dolorosas. Encarariam a família, chamariam a imprensa e assumiriam o risco de destruir laços. Mas a cada passo, a proximidade entre os dois crescia e o que era plano passou a ser promessa, expor a verdade e, se sobrevivessem ao terremoto que seguia, reconstruir algo novo, juntos. A manhã chegou silenciosa demais. O vento que passava pelas janelas parecia avisar que algo estava para mudar. Bianca não dormira. Passou a noite revisando as provas, olhando os papéis que poderiam destruir tudo o que conhecia. O nome do pai ali, assinado ao lado de transações fraudulentas, doía mais do que qualquer ofensa. Armando a observava em silêncio. Ele sabia que aquele era o limite entre o amor e o abismo. Se ela escolhesse proteger a família, tudo que haviam feito ruiria. Se escolhesse a verdade, ela perderia o mundo que conhecia. Eu quero que saiba que, aconteça o que acontecer, eu não culpo você, ele disse por fim. Bianca o olhou e respondeu com firmeza. Não, Armando, eu preciso encarar o que meu pai fez. Se eu fechar os olhos agora, vou ser igual a eles. Ele sorriu com uma tristeza discreta. Você é mais corajosa do que imagina. No mesmo instante, o som de motores ao longe fez o chão vibrar. 2 carros pretos surgiram pela estrada. Armando correu até a janela. Eles nos acharam. Era tarde demais para fugir. Homens armados enviados por Renato cercaram a casa. Bianca sentiu o coração disparar. O que vamos fazer? Armando pegou a mochila com os documentos. Entregar a verdade. Eles querem silêncio, e é isso que eu não vou dar. Ele a puxou pela mão e correram pelos fundos, atravessando o mato até um caminho estreito que levava a uma estrada antiga. As balas começaram a ecoar. O som dos tiros cortava o ar, mas o instinto de sobrevivência era mais forte. Chegaram a um vilarejo e conseguiram se esconder em uma oficina abandonada. Bianca, ofegante, caiu de joelhos. Eu não sabia que o mundo do Renato era tão sujo. Armando, também ofegante, respondeu. Ele cresceu aprendendo que dinheiro é poder, e quem controla o medo, controla tudo. Eles permaneceram ali até o cair da tarde. Bianca olhou para ele, o rosto sujo de poeira, os olhos ainda brilhando de adrenalina, e sentiu algo mudar dentro dela. Sabe o que é mais estranho? Disse. Mesmo com tudo isso, eu me sinto livre. Armando sorriu de lado. Porque pela primeira vez, você está vivendo sua própria história. Nos dias seguintes, eles se esconderam em diferentes lugares, trocando mensagens com um jornalista que aceitara investigar o caso. Era um homem de confiança de Armando, disposto a arriscar a carreira pela verdade. Bianca gravou um vídeo curto, revelando seu nome e parte do que sabia, o suficiente para que a imprensa começasse a farejar o escândalo. Quando o vídeo foi publicado, o país inteiro parou. A noiva desaparecida reaparecia, denunciando o próprio casamento como um acordo de corrupção. As redes explodiram. A imprensa cercou a família de Bianca. Renato foi visto deixando o país às pressas, mas o cerco se fechava rápido demais até para ele. Naquele mesmo dia, Bianca recebeu uma ligação que não esperava. Era o pai. A voz dele estava rouca, pesada. Filha, o que você fez? A verdade, pai. Só isso. Houve um silêncio. Você destruiu nossa família. Não, pai. Eu estou tentando salvá-la. O senhor sempre me disse que honra é tudo. Eu só estou devolvendo a honra que vocês venderam.
Do outro lado da linha, um soluço abafado foi tudo o que ela ouviu antes da ligação cair. Naquela noite, Armando encontrou Bianca na varanda, olhando as estrelas. "Você fez o que precisava ser feito", disse ele, "mas às vezes fazer o certo dói mais que o errado." "Eu sei", ela respondeu, "mas a dor passa. A mentira não." Ele se aproximou devagar. "E agora? Quando tudo isso acabar, para onde você vai?" Ela o olhou, e pela primeira vez o medo deu lugar à certeza. "Onde quer que esteja a verdade, e talvez onde esteja você." O beijo aconteceu sem pressa, como uma trégua depois de uma guerra longa demais. Não havia luxo, nem música, nem promessas impossíveis, apenas dois sobreviventes que aprenderam que o amor nasce onde a verdade é dita, mesmo que doa. Na manhã seguinte, a polícia estourou a sede da construtora. Renato foi preso tentando fugir com documentos falsos. O pai de Bianca, devastado, se entregou voluntariamente, confessando sua parte no esquema. As manchetes falavam em "A noiva que derrubou um império." Armando assistia tudo pela TV, sem saber se devia sentir alívio ou culpa. Bianca entrou na sala, segurando uma mala. "Acabou", ela disse. "Agora só precisamos aprender a recomeçar." Ele olhou para ela e respondeu: "O recomeço é o único lugar onde ainda existe esperança." Meses depois, em uma pequena cidade do interior, Bianca abriu uma escola para crianças carentes. Usava o que restara da fortuna da família para reconstruir com honestidade o que o dinheiro sujo havia destruído. Armando, por sua vez, retomou a empresa da família, agora livre das acusações. Um dia, ele apareceu de surpresa na escola. As crianças correram para o portão e Bianca, ao vê-lo, sorriu com um brilho que misturava orgulho e amor. "Vim te ver, professora Bianca", disse ele com ironia carinhosa. "E eu achei que o Sr. Vasconcelos só fazia visitas de negócios." Ele se aproximou, segurou a mão dela e respondeu: "Hoje é um negócio diferente. Vim acertar uma dívida." "Que dívida?" "A de ter te amado tarde demais." Bianca riu emocionada. "Então pague agora." Armando a beijou e o mundo pareceu finalmente em paz. No fundo, sabiam que as cicatrizes ficariam, mas também sabiam que algumas cicatrizes são apenas marcas do que valeu a pena lutar. E assim, a mulher que um dia foi a noiva de um inimigo se tornou o amor de um homem que aprendeu que vingança nunca cura, mas o amor sempre liberta. E agora me conta, você acha que o Armando fez certo em lutar por Bianca até o fim? Ou ele passou dos limites quando decidiu roubar a noiva de outro homem? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber de que lado você está nessa história. E se você ama histórias intensas, cheias de paixão, segredos e reviravoltas, já se inscreve no canal Amor e Mistérios e ativa o sininho, porque vem muita história emocionante por aí. Você já ajudou alguém sem imaginar que essa pessoa poderia mudar a sua vida para sempre? Imagina se, sem saber, você se torna o anjo na vida de alguém poderoso, alguém que poderia ter tudo, menos um coração que realmente se importa. Antes de a história começar, se inscreve no canal e me conta. De qual cidade você está assistindo? Paula sempre foi uma mulher de coração generoso. Aos 27 anos, ela trabalhava em uma pequena cafeteria no centro da cidade de São Paulo. Sua vida era simples, mas cheia de propósito. Ajudar quem precisava era algo natural para ela. Tudo começou em uma tarde chuvosa, quando ela estava fechando a cafeteria. Um homem entrou, molhado e visivelmente abatido. Seus olhos carregavam uma mistura de cansaço e tensão que chamaram a atenção de Paula imediatamente. "Posso ajudá-lo?" ela perguntou, oferecendo um sorriso acolhedor. Ele apenas assentiu, sem palavras, e se sentou em um canto da cafeteria. Paula trouxe uma toalha, um café quente e algumas bolachas, e começou a conversar com ele, tentando aliviar a tensão. "Não precisa se preocupar comigo", disse ele, com uma voz firme
mas cansada. Só estou passando por um momento difícil. Paula, sem saber nada sobre quem ele era, decidiu ajudar. Preparou um lanche mais completo, ofereceu para ele se secar e até deixou que ficasse mais tempo na cafeteria, sem cobrar nada. Tudo parecia normal, mas algo naquele homem despertava nela uma curiosidade e uma estranha conexão. Nos dias seguintes, Fernando começou a aparecer com frequência, sempre em silêncio, sempre abatido. Paula, movida pela bondade, sempre fazia questão de oferecer atenção, cuidado e um pouco de conforto em meio à correria da vida dele. Ela não fazia ideia de que ele era bilionário, dono de uma das maiores empresas do país, que normalmente vivia cercado de pessoas interessadas apenas em seu dinheiro. Para Fernando, porém, cada gesto de Paula era novo, inesperado e transformador. Ele nunca conhecera alguém que o tratasse com tanta sinceridade e sem interesses. Era como se ele pudesse, finalmente, ser apenas ele mesmo, sem máscaras ou títulos. Mas, claro, nem tudo seria simples. Enquanto a proximidade entre eles crescia, Fernando lutava contra a tentação de revelar sua verdadeira identidade, temendo que isso mudasse tudo. Ao mesmo tempo, Paula, sem suspeitar de nada, começava a sentir algo profundo, mas sem entender completamente o que aquilo significava. E é nesse instante que a nossa história começa a se desenrolar de verdade. Dois mundos diferentes, unidos pelo acaso, pela gentileza e por um sentimento que poderia se tornar algo maior do que qualquer riqueza ou poder. Nos dias seguintes, Fernando continuava a frequentar a cafeteria, sempre no mesmo horário. Paula começou a perceber que ele parecia depender daquelas pequenas pausas no dia, do conforto silencioso que ela oferecia. E, sem perceber, ela também começou a esperar por ele. Um dia, ele chegou mais cedo do que de costume, com uma expressão diferente. Havia algo em seus olhos que não era apenas cansaço. Havia preocupação, quase um pedido silencioso de ajuda. "Você parece preocupado", disse Paula, colocando uma xícara de café à sua frente. "Quer conversar?" Fernando hesitou, olhando para ela como se tivesse vontade de se abrir, mas também medo do que poderia revelar. "Não sei se posso", murmurou ele. "Algumas coisas são complicadas demais." Paula apenas sorriu com a gentileza que sempre a definira. Complicado ou não, às vezes só precisamos de alguém que escute. E foi assim que ele começou a se abrir aos poucos. Falava de decisões difíceis, de pressão, de medos que ninguém mais via. Para Paula, ele era apenas um homem com problemas, mas para Fernando, ela era uma pausa no mundo caótico em que vivia. Enquanto isso, a vida de Paula continuava simples. A cafeteria, as contas para pagar, as responsabilidades diárias. Mas agora havia algo a mais. Um fio invisível que a ligava àquele homem misterioso. Ela sentia que havia algo especial, mas não fazia ideia de quem ele realmente era. Até que um dia, enquanto Paula fechava a loja, Fernando teve que desaparecer rapidamente. Um carro de luxo parou na frente da cafeteria e ele precisou sair às pressas, deixando apenas uma pequena nota de agradecimento. Paula ficou curiosa e preocupada. Quem era aquele homem que parecia tão grande e importante, mas que ao mesmo tempo dependia tanto da sua ajuda? Ela não sabia, mas sentiu que algo maior estava prestes a acontecer. E o destino não demorou a colocar à prova o vínculo que eles estavam construindo. Pouco tempo depois, Paula começou a receber mensagens misteriosas. Um carro quase a atingiu na rua. Uma ligação inesperada com uma voz desconhecida pedindo para ela ter cuidado. E tudo parecia girar em torno de Fernando. Ela não entendia nada, mas sentia que precisava estar ao lado dele, mesmo sem saber quem ele realmente era. E Fernando, por sua vez, lutava com o dilema de revelar ou não sua identidade. Ele queria confiar nela, mas tinha medo de que tudo desmoronasse caso contasse a verdade. Em meio a essa tensão,
Momentos de carinho e pequenas demonstrações de afeto aconteciam. Um sorriso, um toque de mão, uma xícara de café servida com cuidado. Pequenas coisas que deixavam claro que aquela conexão era mais do que coincidência. Mas o mundo de Fernando não era simples. Inimigos, concorrentes e familiares que só queriam o poder e o controle de sua fortuna começavam a se aproximar, ameaçando a paz que ele havia encontrado com Paula. E, sem saber, ela estava no centro de tudo isso. E é nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais emocionante, com decisões que podem mudar tudo e revelar segredos que transformarão a vida de Paula e Fernando para sempre. Os dias seguintes foram intensos. Paula continuava ajudando Fernando sem saber que ele era bilionário, enquanto ele se afundava cada vez mais no dilema de contar a verdade. Cada gesto de carinho dela fazia seu coração acelerar, mas ele sabia que, se revelasse sua identidade de repente, poderia assustá-la ou afastá-la. Uma tarde, Fernando decidiu levá-la para passear fora da cidade. Ele queria mostrar um pouco de sua vida sem precisar revelar quem realmente era. Escolheram um lugar simples, longe de olhares curiosos, um sítio tranquilo com árvores, flores e um lago sereno. "Obrigada por me trazer até aqui", disse Paula sorrindo, admirando o pôr do sol. "É lindo e tranquilo." Fernando apenas a observava. Cada palavra dela era como uma melodia que ele nunca tinha ouvido. Ele sabia que precisava contar a verdade, mas o medo ainda o segurava. "Paula", ele começou com a voz baixa, "tem algo que preciso te dizer, algo importante." Ela olhou para ele, surpresa, sentindo que a atmosfera estava diferente. "O que foi?" Ele respirou fundo, hesitando. "Não sou quem você pensa que sou. Meu nome é Fernando e eu sou dono de uma empresa grande, muito grande. O que quero dizer é, eu não sou apenas esse homem comum que você conhece na cafeteria." Paula sentiu o coração acelerar. Por um instante, não soube o que dizer. A informação parecia tão surreal que ela precisou sentar à beira do lago, tentando processar tudo. "Você está dizendo que tudo o que eu fiz, foi para um bilionário?" Sua voz tremia, mas sem raiva, apenas surpresa. Fernando segurou suas mãos. "Não. Tudo o que você fez porque você é incrível, porque você tem um coração puro. Eu nunca tinha conhecido alguém assim. Eu nunca precisei de nada tanto quanto eu precisava de você." Paula olhou para ele e viu a sinceridade nos olhos dele, um misto de medo e vulnerabilidade, algo que ninguém jamais via quando olhava para o bilionário imponente que ele era. Eu só queria ajudá-lo, sem esperar nada em troca", disse ela, emocionada. "E foi isso que me conquistou", disse Fernando sorrindo. "Eu quero que você faça parte da minha vida, mas do seu jeito, sem máscaras, sem interesses. Apenas você." O coração de Paula se encheu de emoção. Ela finalmente compreendeu que, mesmo diante de todo o dinheiro e poder dele, o que importava era o homem que ela conheceu de verdade. Gentil, sensível e humano. Nos dias seguintes, eles começaram a construir uma relação baseada na confiança e no respeito. Fernando passou a incluir Paula em sua vida, sem pressa, sem exageros, e Paula começou a descobrir que o amor verdadeiro não depende de status ou fortuna, mas de conexão, cuidado e sinceridade. E, claro, os obstáculos não desapareceram de repente. Alguns familiares de Fernando tentaram interferir, investidores questionaram decisões e velhos conhecidos tentaram manipular situações. Mas, com cada desafio, Paula e Fernando se fortaleceram. Cada prova só fazia com que eles se unissem mais, mostrando que amor e dedicação verdadeira superam qualquer barreira. E foi em um dia ensolarado, no mesmo lago onde Fernando revelou sua identidade, que ele a pediu em namoro oficialmente,
com um pedido simples, sincero e cheio de emoção. Paula, você mudou minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei. Quero que caminhe comigo, não pelo que tenho, mas pelo que somos juntos. Você aceita? Paula sorriu, com lágrimas nos olhos, e disse: Sim, Fernando, eu aceito. Eles se abraçaram, e naquele instante, todos os medos, segredos e desafios pareceram desaparecer. O que começou como um ato de bondade e um cuidado despretensioso se transformou em um amor verdadeiro, capaz de superar qualquer diferença social, qualquer obstáculo e qualquer segredo. E assim, Paula e Fernando descobriram que, às vezes, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, e que o amor, quando verdadeiro, transforma tudo ao redor. Nos meses seguintes, a vida de Paula e Fernando mudou completamente, mas de uma maneira que parecia natural. Eles aprenderam a equilibrar o mundo dele e a simplicidade dela, descobrindo que amor verdadeiro não exige troca de status, apenas presença, cuidado e sinceridade. Paula continuava trabalhando na cafeteria, mas agora com Fernando sempre por perto. Ele gostava de observá-la, admirando cada gesto dela, o jeito como tratava clientes, como sorria para desconhecidos e como tinha a capacidade de se doar sem esperar nada em troca. Você sempre foi incrível, Paula, dizia ele, segurando sua mão com carinho. E agora, todo mundo pode ver o que eu vejo todos os dias. Mesmo com todo o dinheiro e poder que Fernando tinha, ele nunca quis que Paula se sentisse pressionada ou diferente. Para ele, ela era perfeita do jeito que era, e ele queria preservar isso. Eles criaram pequenos rituais, passeios tranquilos, café da manhã juntos, longas caminhadas pelo parque. Cada momento simples se tornou especial, porque agora havia amor genuíno por trás de tudo. Mas a vida não deixou de testar o casal. Alguns investidores e familiares de Fernando ainda tentavam interferir, querendo decidir com quem ele deveria se relacionar. Havia olhares críticos e comentários maldosos, tentando colocar dúvidas na cabeça de Paula. Não se preocupe com eles, dizia Fernando abraçando-a. O que temos é real, e nada nem ninguém pode mudar isso. Paula percebeu que, embora fossem poderosos juntos, o verdadeiro segredo da felicidade estava na confiança e no respeito mútuo. Ela não precisava de carros luxuosos ou festas milionárias. Precisava apenas dele, do amor dele e da certeza de que ele se importava de verdade. O casal passou a viajar juntos, conhecer novos lugares, mas sempre com o simples prazer de estarem lado a lado. Fernando começou a mostrar a Paula partes de sua empresa, não para impressioná-la, mas para incluí-la em sua vida. Ela aprendeu a lidar com reuniões, decisões importantes e até problemas inesperados, mas sempre com ele ao lado, guiando e apoiando, sem pressões ou exageros. Em um dia especial, Fernando a levou de volta à cafeteria onde tudo começou. Ele queria que ela visse de perto o lugar que mudou sua vida. Quando chegaram, todos os clientes e funcionários aplaudiram. Ela sorriu, emocionada, percebendo que aquele espaço simples havia sido o palco do amor mais verdadeiro que ela já conhecera. Nunca imaginei que minha vida pudesse ser assim, disse Paula, segurando a mão dele. Eu só queria ajudar, e acabei encontrando você. E eu encontrei você, respondeu Fernando, olhando nos olhos dela. Mais do que eu poderia sonhar. A partir desse momento, eles se tornaram inseparáveis. Paula e Fernando aprenderam que a vida pode mudar em um instante, mas que o verdadeiro amor é construído dia após dia, com pequenos gestos, paciência e dedicação. Anos depois, eles continuaram juntos, com a mesma cumplicidade e carinho do início. Fernando nunca deixou que o poder ou a riqueza interferissem na relação, e Paula nunca deixou que a simplicidade de sua vida fosse diminuída. Eles equilibraram seus mundos e provaram que amor verdadeiro supera status, preconceitos e segredos. E assim,
Aquela história que começou com um simples ato de bondade se transformou em um conto de amor eterno, mostrando que, quando você cuida de alguém de coração, às vezes recebe de volta não apenas gratidão, mas a pessoa inteira, alguém que pode mudar sua vida para sempre. Paula e Fernando descobriram juntos que, no final, o amor não depende de dinheiro, fama ou aparências. Depende apenas da sinceridade, da entrega e da coragem de se conectar de verdade. E é assim que eles viveram, felizes, lado a lado, enfrentando tudo juntos, mas sempre com amor, respeito e carinho inabaláveis. E essa foi a história de Paula e Fernando. Para escutar mais histórias como essa, se inscreva no canal e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo.